Bom dia, galerinha do SEGI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 9º ano, a disciplina é Língua Portuguesa. Nós vamos falar de um assunto novo chamado denotação e conotação. Então, pegue seu livro didático e você vai abri-lo na página 95. Você também vai pegar o seu caderno, pois a gente vai resolver alguns exercícios. Então, aqui nós iremos começar com o conceito do que seria denotação e conotação. Então, durante o nosso dia, nós às vezes utilizamos a mesma palavra com significados diferentes. Então, às vezes essas palavras elas podem estar no sentido denotativo, mas às vezes ela também pode estar no sentido conotativo. Vamos lá saber o que é isso? Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, ou seja, gente, no sentido real. O sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. Então, o que está falando aqui, gente? Que a denotação é o sentido real, é o sentido que você vai encontrar ele onde? No dicionário. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas eu posso já ir adiantando para vocês. Se eu falar para vocês assim mesmo, aquele menino é um gato. E eu falo assim também, o gato subiu no telhado. Quando eu falo esse menino é um gato, a palavra gato está no sentido dicionarizado. Se eu abrir o dicionário, eu vou encontrar lá o significado de gato como, gente? Sendo um animal, um felino. Então, quando eu falo o menino é um gato, eu estou usando o sentido conotativo e não denotativo. O sentido denotativo é o sentido que? Real. Então, qual seria dos dois a denotação? O gato subiu no telhado, não é? Vamos ver o que é, então, conotação. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquela cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, na conotação, eu dou outro significado para a palavra. Então, ela tem um sentido real e eu dou um sentido como figurado para ela. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se eu falo, o menino é um gato, quando eu afirmo isso, eu estou usando o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Agora, quando eu digo, o gato subiu no telhado, eu estou usando o sentido que? Denotativo, que é o sentido real, é o sentido dicionarizado. Nós temos aqui 2 exemplos para deixar bem mais claro para vocês. Quando eu falo, aquele homem é um cachorro. Gente, eu estou falando no sentido real, aquele homem ele é um cachorro, ele é um animal de 4 patas, com pelos, focinho, ele é? Não, eu estou usando a palavra cachorro com outro significado, com significado como? Figurado. Então, quando eu falo aquele homem é um cachorro, eu estou usando a linguagem conotativa, o sentido figurado. Agora, quando eu digo, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Agora, o cachorro está escrito na linguagem real, ou seja, na linguagem denotativa, a linguagem própria, a linguagem que você vai encontrar no dicionário. Então, quando você fala na linguagem figurada, você está diante do quê? Da conotação. Quando você fala na linguagem real, você está diante da denotação, ok? Olha o outro exemplo. A menina está com a cara toda pintada. Aquele cara parece suspeito. Quando eu falo a menina está com a cara toda pintada, eu estou dizendo que ela está como, gente? Com o rosto. Então, cara e rosto tem o quê? O mesmo significado, mas é o significado real, ou seja, é o significado denotativo. Agora, quando eu falo aquele cara parece suspeito, cara agora tem um outro significado. Qual é? Aquele sujeito parece suspeito. Então, aqui na segunda frase, a palavra cara ela está no sentido conotativo, no sentido figurado, e no primeiro, ela está no sentido real, denotativo, certo? Então, você vai pegar seu livro e vai abri-lo na página 95, porque você vai ter que fazer um exercício para lembrar desse assunto que nós acabamos de falar, de denotação e conotação.
Então, vamos ver esse primeiro exercício. Gente, olha só, para conseguir resolver esse exercício, você teria que, nem tanto, mas ter a ideia de que foi lido antes, não para esse assunto aqui, mas para a redação, alguns poemas, que vai ser o assunto novo de vocês de redação, vai ser poemas. Então, ele vai fazer perguntas e vai referente a um texto que está aqui que a gente não leu, mas a gente consegue levar sem ler, ok? A letra da canção Aquarela, leitura 2, apresenta uma série de elementos concretos, reais, que são concebidos pelo desenhista sobre a superfície de uma folha de papel. É o caso de: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Vocês conhecem, gente, essa letra, essa música? Então, ele fala que numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, por exemplo. É diferente o que ocorre em uma frase como: o futuro é uma astronave. Qual a diferença entre um e o outro caso? Então, quando ele fala, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, ele está falando do quê? De algo real. O sol amarelo é o quê? É o sol que a gente conhece. Então, está no sentido real. Agora, quando eu digo o futuro é uma astronave, olha, eu estou falando do futuro de uma forma diferente, porque o futuro não é uma astronave, o futuro é um tempo em que vai acontecer, mas você deu um outro significado, ele está dizendo que o futuro é uma astronave. Então, se você notar quando ele fala o sol amarelo, ele está usando um sentido real. E quando ele fala que o futuro é uma astronave, ele está usando o quê? Um sentido figurado. Então, ele está perguntando para você qual é a diferença de um para o outro. É que um está sendo usado no sentido real e o outro está sendo usado no sentido figurado. Entenderam? Segunda, releia os versos de rito de passagem. Olha, isso aí é um outro texto, gente. Mas não precisa ler. De Angélica Freitas. Estranha a rua, minha cabeça nua, me estranhará o espelho. Olha, gente, quando ele fala estranha a rua, minha cabeça nua. A rua que é estranha? Não, quer dizer que o que é estranho? As pessoas que estão na rua. Minha cabeça nua. O que quer dizer minha cabeça nua? Minha cabeça está como? Sem cabelo, né? Nua. Me estranhará o espelho. A palavra rua, nesse verso, não está empregada no seu sentido próprio, ou seja, no sentido denotativo, de via pública por onde circulam veículos, margeada por calçadas, onde andam pedestres, eladeada por casas e prédios. O que permite chegar a essa conclusão? Então, ele está dizendo para ti que a palavra rua não está no sentido real, ela está no sentido figurado. E como tu chegou a essa conclusão? Porque ele usa a palavra estranha, que a rua não pode ser estranha. O que pode ser estranho? As pessoas que estão na rua. Então, você chega a essa conclusão por quê? Pela palavra estranha, que está antes de rua e que não está sendo usada no sentido real, não é? Letra B. Que ideia pode ser associada a essa palavra nesse verso? O que quer dizer, então, a palavra rua nesse verso? Quer dizer o quê? Que não é a rua que é estranha, são as pessoas que são estranhas, que ele não conhece, enfim. No mesmo verso, qual é o significado de nua? Quer dizer nua, minha cabeça nua. Nua quer dizer o quê? Sem cabelo, não é? Então, você vai colocar sem cabelo aí nascer. Por que uma palavra às vezes assume um texto, significados diferentes do que tem comumente? Leia o quadro a seguir. Então, não é aqui uma pergunta, mas ele está falando para vocês porque às vezes um texto ou a mesma palavra assume um significado diferente. Por quê? Porque depende do contexto, gente. Você tem que ler para saber o contexto e saber o que vai significar uma palavra, porque a mesma palavra ela pode ter significados diferentes, não é? Então, a última questão aqui é: com base nesse conhecimento, verifique se o poema Rito de Passagem predomina a denotação e a conotação. E tente explicar por que isso ocorre. Então, olha só, gente, nem precisa você ler o texto para você saber que poemas, normalmente, eles empregam uma linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem figurada. Então, a literatura, ela normalmente usa uma linguagem literária, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, porque ele vai falar o quê? São ideias que existem só no pensamento. Então, as palavras não têm o significado do dicionário. As palavras vão ter significados diferentes, vai ter um significado que o eu lírico que está achando. Então, o que você vai responder aí na quarta? Por que isso ocorre? Por causa que ele dá um significado diferente, porque é subjetivo, porque ele quer causar um sentimento, porque ele quer mostrar o que ele está sentindo. Então, por isso ele vai usar uma linguagem como
conotativa, uma linguagem figurada, certo, gente? Então, essa aula foi só para mostrar para vocês o que seria denotação e conotação, que eu acho que não é um assunto novo, porque eu acredito que nós já falamos sobre isso, mas a gente vai entrar agora em assuntos novos, que é do nono ano, que é bem importante, que é figuras de linguagem. Então, para isso, vocês têm que começar lembrando e sabendo, entendendo o que é conotação e denotação, ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E o mesmo de sempre, muito obrigada, fiquem em casa, evitem sair, e se vocês forem sair, usem as máscaras, ok, gente? Beijo, até mais.